Bom, então eu vou falar agora para vocês, né, de oncologia mamária, o que é que o ultrassonografista precisa saber. Então, para começar, esse slide é bem interessante, né, para a gente saber que, em termos de câncer, agora em 2020, 2021, câncer de mama, independente do sexo, se tornou o câncer de mama mais prevalente no mundo, superando o câncer de pulmão. Então, se vocês olharem aqui, 2 milhões, 2.600 e alguma coisa, e câncer de pulmão, com um pouco menos, a gente que tem alguém com áudio aberto, a gente tinha até 2020, o câncer de pulmão era o câncer mais frequente, e o câncer de mama hoje é realmente a patologia oncológica mais frequente no mundo. Então, para a gente começar a falar de câncer de mama, né, então a gente tem os subtipos histológicos, isso aqui é a histologia que a gente tem, então é aquela primeira anatomia patológica que o patologista vai olhar e vai lidar qual o tipo do câncer de mama do ponto de vista histológico. A maioria, 70%, é o carcinoma ductal, que hoje se chama um subtipo não especial, né? Aqui está em inglês, e a gente tem as outras fatias aqui da pizza, que são os subtipos mais raros, o lobular, que é o segundo mais frequente, em torno de 15%, e a gente vem com os outros mais raros, tubular, medular, mucinoso, cribiforme, dentre outros aqui. Então, esse slide foi um slide adaptado do Dr. Ellis, de 1992, e se mantém essa classificação de acordo com a última classificação da Organização Mundial de Saúde, que foi em 2019. Então, esse é o slide, eu acho que é o slide realmente principal da aula, que é a gente olhar o laudo de uma biópsia, e a partir daqui a gente vai trabalhar os conceitos. Então, quando vocês pegam, né, vocês detectam lá o nódulo na ultrassom, na mamografia, esse paciente vai ser encaminhado para uma biópsia. Então, como é que a gente recebe o laudo? Então, a primeira parte, que é a anatomia patológica, a gente vai ter o subtipo histológico, que foi aqueles subtipos que eu falei para vocês, né, aqueles os mais frequentes. A gente tem o grau, então o grau é simplesmente o quanto com que velocidade esse tumor se divide. Então, essas células que variam de grau 1 a grau 3, grau 1 eu tenho uma taxa de duplicação celular lenta, e grau 3 eu tenho uma taxa de duplicação celular mais rápida, e isso daqui aumenta, isso aqui leva a um prognóstico, né, um fator prognóstico, quanto mais alto o grau, mais agressivo é o tumor. Para vocês entenderem no que é que se baseia essa classificação, então a gente classifica o grau histológico, ou o grau de Nottingham, né? E para cuidado para não se atrapalhar, na imunohistoquímica tem escrito o grau nuclear e o grau de Nottingham, o grau histológico, que é o grau final. Então, esse grau final, que vai ser de 1 a 3, a gente vê de acordo com o número de mitoses. Quanto mais mitoses tem uma célula, mais agressiva ela é, então o grau, né, isso aqui ganha mais pontos nessa contagem. A formação tubular, então quanto mais a célula forma túbulos bem delimitados, ela é mais bem diferenciada, ou seja, menos agressiva. E a atipia nuclear, que é através dessa atipia que vai se receber um grau nuclear, quanto mais atípico, mais feio é o núcleo, ele vai receber uma nota, e no final a gente vai ter o grau histológico. Então, nessa anatomia patológica, a gente vai ter também o TNM, então o T, que é o tamanho do tumor, o N, se tem linfonodos positivos ou não tem. No caso da core, a gente não tem essa informação, quando a gente tem a peça inteira, a gente já vem aqui. O TNM, a invasão angiolinfática, né, que às vezes a gente já tem alguma coisa mencionando na core, então realmente é já a invasão da célula nos vasos ao redor, tanto sanguíneos quanto linfáticos. A gente pode ter invasão perineural também aqui descrito na anatomia patológica. E uma coisa, né, que chama os TIOS, que é uma coisa relativamente nova, é um parâmetro que a gente já vem presente hoje, quase que também de rotina na anatomia patológica, que chama o infiltrado linfocitário estromal. Então, o nome já diz, então, a quantidade de linfócitos no estroma, e isso se mostrou ser um fator prognóstico, ou seja, todas essas informações, na verdade, que eu estou falando aqui para vocês, da anatomia patológica, são fatores prognósticos. Então, desde o subtipo histológico, né, cada subtipo carrega melhor ou pior prognóstico. Então, um carcinoma lobular, ele tende, um lobular clássico, que a gente tem algumas variações do lobular, ele tende a ter um prognóstico um pouco melhor do que o carcinoma ductal. Um carcinoma tubular tende a ter um prognóstico ainda melhor do que um tubular. Então, o subtipo histológico carrega melhor ou pior prognóstico. O grau, né, obviamente, um tumor
com o grau 1 tem um melhor prognóstico do que o grau 3, que é mais agressivo. Invasão angiolinfática digamos, é um pezinho para a invasão já com linfonodo positivo. Então, o paciente que tem linfonodo positivo, já invasão linfonodal, realmente vai ter, muito provavelmente, a invasão angiolinfática também, que é um estágio pré. E o infiltrado linfocitário é um marcador que é importante para o tumor, principalmente triplo negativo. Hoje a gente já sabe que os tumores triplo negativos que têm um infiltrado linfocitário alto, que a gente chama, que isso é visto aqui na anatomia patológica, eles têm melhor prognóstico. Então, a anatomia, né, me fala somente de fatores prognósticos. E a imunohistoquímica, que é o grande foco da aula hoje, vai ser também fator prognóstico, mas mais importante do que fator prognóstico vai ser a imunohistoquímica vai nos dar fatores preditivos. E o que é que significa fator preditivo? Significa que esses parâmetros vão me predizer o benefício de determinado tratamento. Então, vai ser preditivo de resposta a determinado tratamento. Então, hoje, em relação à imunohistoquímica, né, e a câncer de mama, oncologia mamária, isso aqui é o que a gente não faz nada sem isso. Todas as nossas decisões terapêuticas são baseadas nessa parte aqui. E simplesmente o que é isso? Então, a imunohistoquímica é um método de exame que vai detectar proteínas. Então, RE, que é o receptor de estrógeno, receptor de progesterona, o HER2, o Ki67, RA, que é o receptor de andrógeno, a gente costuma até falar a sigla invertida, que é o AR, e o PDL1, são proteínas que são expressas na célula tumoral, né? E isso vai me guiar isso são alvos que vão me guiar para a terapêutica. Essas proteínas, elas foram produzidas a partir de determinados genes. Ou seja, a gente tem na célula material genético, o DNA, e naquela célula, por exemplo, que tem receptor de estrógeno, progesterona, por que ela tem receptor de estrógeno, progesterona, que são proteínas? Porque aquela célula tinha genes específicos que deram a ordem para que o núcleo produzisse essas proteínas, tá? Então, aqui, todos esses fatores aqui da imunohistoquímica, todas essas proteínas aqui da imunohistoquímica vieram de uma expressão gênica. Então, a proteína é a expressão do gene. Como, por exemplo, nossos filhos, né? Então, minha filha, se alguém olha minha filha e fala, poxa, é a cara de Maíra, então sabe que é minha filha. Então, minha filha Catarina veio de mim, ela dependeu de mim para estar ali existindo, e quem olha sabe que existe um gene por trás, que sou eu, mãe, que parece comigo, né? Então, estou fazendo essa analogia já para vocês tentarem entender a questão de classificação molecular e a imunohistoquímica. Então, o que a gente vê na imunohistoquímica nada mais é do que a expressão do gene. Então, aquela célula tem um gene X e, por causa disso, se produz determinada proteína, e essa proteína a gente detecta através do método de imunohistoquímica. Quando a célula do câncer de mama possui receptor de estrógeno progesterona, isso é um preditor de resposta à hormonioterapia, né? Porque isso aqui são alvos. Então, toda vez que a gente tem presente esses receptores, isso é bom, né? Então, é um fator prognóstico, porque o tumor vai ter prognóstico melhor. A natureza desse tumor, quando possui receptores de estrógeno e progesterona, é uma natureza menos agressiva. E melhor ainda, existe um alvo que pode ser atacado tanto na doença inicial quanto na doença metastática, que é a hormonioterapia. Então, é um fator preditivo de resposta da hormonioterapia. A proteína HER2, ao contrário dos receptores de hormônio, né, é um fator de mau prognóstico. Então, o HER2, a descoberta do HER2 antes dos anos 2000, né, a gente não tinha isso, a gente não usava o HER2 na prática. Então, a descoberta disso aqui realmente foi um divisor de águas, porque a gente passou a entender, poxa, por que a gente tem duas mulheres com tumores que parecem iguais e uma vai bem e a outra dá metástase e vem a falecer do tumor? Então, a gente começou a ver que tumores que apresentam essa proteína chamada HER2 tinham um pior prognóstico. A partir do momento que a gente sabe o que é que está causando o problema, a gente desenvolve terapêutica. Então, o HER2 é um alvo e a gente tem hoje as terapias anti-HER2. Então, o HER2 é um fator preditivo para o tratamento anti-HER2. O Ki67 é uma proteína menos importante de todas essas aqui, é uma proteína menos importante, não é um fator preditivo como os outros de tratamento, simplesmente é uma proteína que toda vez que está acontecendo divisão celular, a célula produz.
Quanto mais divisão celular, mais Ki67 vai ser produzido. Então, a gente tem o pressuposto de quanto mais Ki67, então a imunistoquímica, né, então vai lá, coloca um corante, e o que mais marcar Ki67, eu vou ter uma proliferação maior. Ki67 e grau são a mesma coisa, só que avaliados por métodos diferentes. E o grau, já adiantando para vocês, eu vou falar um pouquinho depois do Ki67, é um fator, ele é mais fidedigno, mais importante do que o Ki67, mas o que mais importante é que esses dois parâmetros se falem, se conversem. Então, se eu recebo uma anatomia patológica dizendo que o tumor tem um grau 1, eu não posso, na imunohistoquímica, ter um Ki67 de 90%. Um dos dois está errado. Então, se falam a mesma coisa com métodos diferentes de serem avaliados, eles precisam conversar, né? Pode ter alguma discrepância, mas não pode ser tanta. O receptor de andrógeno é uma proteína que é importante na doença metastática, a gente não utiliza ela para a doença inicial, e somente nos tumores triplo negativos é que ela pode estar presente, um receptor de andrógeno, não é nem de estrógeno nem de progesterona, é um receptor de andrógeno. E o PDL1, que é o mais novo que a gente tem, isso vocês não vão ver de rotina na imunohistoquímica, mas já talvez a gente já tenha isso de rotina já desde o início, porque a gente já está utilizando esse parâmetro para a neoadjuvância também, isso é novo, né, assim, desse ano, do ano passado para cá. O PDL1 é uma proteína transmembrana também e que é um fator preditivo para a imunoterapia. Então, é um ligante que está na célula tumoral e esse ligante silencia a resposta imune do organismo. Então, os tumores triplo negativos são aqueles que apresentam o PDL1 e isso daqui vai ser um preditor de resposta para a imunoterapia, que é o tratamento hoje que está mais em moda e que foi, graças a Deus, é o que está se mostrando hoje como uma arma importante para esse tumor que é tão difícil, certo? Então, eu demorei mais nesse slide, que é o slide principal da aula, e a gente vai seguindo ainda falando de imunohistoquímica, eu conversei com o Dani hoje à tarde, e acrescentei aqui esse slide que é interessante vocês saberem, né? Além daquilo ali, o que é que vocês podem achar na imunohistoquímica? A ecaderina. Então, a ecaderina é uma proteína de adesão celular, né? E é importante porque toda vez que tiver uma ecaderina negativa, aquilo significa um carcinoma lobular. Então, a anatomia patológica, o patologista, pela morfologia da célula, ele já tem uma ideia, já disse que aquilo ali provavelmente é um carcinoma lobular, mas ele precisa confirmar com a ecaderina. Então, o carcinoma lobular é um carcinoma de extrema, como o Dani falou, é mole, ele não tem adesão entre as células, é um tumor infiltrativo. Na lâmina do patologista, ele se apresenta como se fosse uma fila indiana. Então, a gente vai tendo as células uma do lado da outra, não coesas. Então, elas são próximas e elas vão fazendo como se fossem rios entre as células, entre os ductos, né? E a imunohistoquímica, a gente vê isso através da ecaderina. Calponina, P63 e CD10 são marcadores de imunohistoquímica, quando o patologista quer saber se aquela área ali, ela é in situ, ou alguma área com atipia pré-maligna, ou é um carcinoma invasivo. Então, essas 3 proteínas aqui são proteínas de células mioepiteliais, que são as células que conectam uma célula a outra. Quando a gente não tem nenhuma marcação dessa, quando é negativo, é que a gente não tem mais célula, né, mioepitelial, e a gente já realmente perdeu completamente o contato, e a gente já tem aí o carcinoma invasivo, tá? Seguindo aqui, então, para a gente aqui eu já correlaciono um pouquinho para vocês arrumarem a cabeça em relação aos subtipos raros, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem já um prognóstico a depender do subtipo histológico. Se a gente pudesse dividir aqui entre receptores hormonais positivos, a gente teria o carcinoma tubular, o papilífero e o cribiforme são, na grande maioria das vezes, realmente receptor positivo. Se vier um tipo desse tumor com receptor negativo, a gente vai tentar ver se tem alguma coisa errada. Eles são de excelente prognóstico, melhor do que um ductal, por exemplo. O carcinoma mucinoso, que produz mucina, também tem um bom prognóstico, melhor que o lobular e o ductal, mas um pouquinho pior, digamos assim, do que esses outros subtipos. O lobular clássico, que é um tumor de prognóstico intermediário, mas ainda assim um pouco melhor do que o ductal, e tumores de prognóstico ruim do ponto de vista histológico, que normalmente são receptores hormonais positivos, é o micropapilar, então você recebe
uma anatomia patológica e vê lá tumor micropapilar, a gente já sabe que está diante de um tumor ruim, apesar dele ser receptor hormonal positivo, e lobular pleomórfico, então apesar dele ser um lobular, ele é caderina negativo, ele é um lobular que mais se assemelha a um ductal, né? Ele não tem a característica do lobular, que são tumores extremamente hormônios sensíveis. O principal tratamento do lobular é a hormonioterapia. O lobular pleomórfico se assemelha mais a um carcinoma ductal. A gente tem aqui já desse lado, tumores de receptores hormonais negativos, que a gente tem aqui, são bem mais raros, né? Um adenoide cístico, tumor secretor, que seriam tumores, apesar de serem receptores hormonais negativos, tumores de bom prognóstico. Tumores apócrinos medulares seriam tumores de prognóstico intermediário, e realmente aqui, o tumor, o metaplásico, a gente teria realmente um prognóstico ruim. Para eu estar encaixando o carcinoma ductal, que é basicamente o que eu vou estar falando nos próximos slides em relação à aula, ele entraria aqui, mais ou menos de um lado e do outro, porque o ductal pode ser tanto receptor hormonal positivo quanto negativo, entraria aqui mais ou menos num prognóstico intermediário, porque o prognóstico do carcinoma ductal não depende só por ele ser ductal ou não especial, como a gente chama hoje, depende daquelas características da imunohistoquímica. Para vocês visualizarem melhor, receptor de estrógeno e progesterona são proteínas nucleares, então elas ficam dentro do núcleo, tá? O DNA estimula, né? Como eu falei, o gene vai ter aquela expressão gênica que vai ser o receptor de estrógeno e progesterona, e o receptor de andrógeno é também uma proteína nuclear. A proteína HER2, ela não é nuclear, ela é uma proteína transmembrana, então, na célula normal, algumas células normais de vários tecidos, não é só da mama, a gente tem proteína HER2, mas nos tumores que a gente chama um tumor HER2, é aquele tumor onde eu tenho uma quantidade de proteína HER2 aumentada. Né? Então, eu tenho uma amplificação do gene que produz a proteína. Como esse gene, esse pedaço desse gene está amplificado, essa proteína vai estar aumentada e é ela que vai comandar a divisão celular. Aqui, novamente, a gente tem mostrando o HER2, então eu tenho a proteína transmembrana, então a imunohistoquímica que a gente vê aqui do lado direito é exatamente o método que avalia a proteína, e quando a gente tem dúvida, porque o HER2 é uma proteína que a gente pode ter dúvida na hora da imunohistoquímica, ele é graduado em 1 cruz, 2 cruzes e 3 cruzes, porque isso, como eu falei para vocês, células normais também apresentam HER2 na transmembrana. Então, se eu tenho, eu posso, né, ficar na dúvida, poxa, será que realmente tem uma quantidade que eu considero como positivo, como 3 cruzes? Então, quando o patologista fica na dúvida, ele gradua como 2 cruzes, né, que significa dúvida, e aí a gente parte para um exame mais definitivo, que é o FISH ou o CISH, que nada mais é do que marcar, né, a célula com uma sonda que vai se ligar ao gene, e esse gene amplificado vai aparecer mais colorido. Então, aqui o FISH positivo, essa sonda é cor de rosa, se vocês olharem, tem bem mais rosa aqui na microscopia eletrônica do que aqui, mostrando que todo lugar onde tem rosa é onde tem o gene que produz o gene HER2, a proteína HER2, tá? Então, e aqui, então, para exemplificar, e aqui a gente tem realmente a patologia, ó, aqui em cima, se vocês olharem, tá vendo? Nuclear, a gente dá para ver bem a diferença, receptor de estrógeno, progesterona. Aqui a gente tem um tumor com receptores negativos. Aqui a gente tem, já são positivos, numa positividade menor. Então, vamos botar aqui, graduar aqui é negativo. Aqui, digamos que eu tenha 20%, 30%, e aqui eu tenho 90%, 80%, 100%. O HER2 dá para ver também bem a diferença, olha, tá vendo? Então, a coloração da imuno bem ao redor da célula, a proteína transmembrana, e aqui o pontinho dentro da célula, que é nuclear. Aqui a gente tem um HER2 3 cruzes, isso é positivo, isso é um tumor que a gente chama HER2, e esses dois aqui a gente tem 1 cruz e 2 cruzes. E aí eu trouxe aqui essa unidade túbulo-lobular, né? Então, o desenho do ducto, exatamente para mostrar a nomenclatura que eu vou apresentar para vocês, que vocês já estão acostumados, que é tumores luminais, tumores basais. Por que a gente começou a chamar assim, agrupar os tumores de mama assim? Por quê? Porque são as células. Então, as células do lúmen, se começou a ver que realmente essas células do lúmen, elas apresentavam expressão de proteínas específicas, e células basais, né, de onde se originaram. Então, o câncer originado dessas células luminais e dessas células basais mioepiteliais tinham perfis de proteínas na imunohistoquímica diferentes, tá?
E aí, como foi essa evolução dessa classificação? Na década de 70, né? Então, aqui de 20 a 70, a gente tinha só uma morfologia, como eu vinha falando para vocês. Na década de 70 e 80 foi quando a gente identificou o receptor de estrógeno pela primeira vez. Na década de 80, 90 foi quando, com a imunohistoquímica, o advento da proteína HER2, aqui já bem estabelecido, o receptor não só do estrógeno, mas do estrógeno, da progesterona, identificando isso aqui como fatores prognósticos e preditivos de resposta a determinados tratamentos. Em 2000, a gente começou com a expressão de RNA, a gente começou a ver, poxa, esses tumores que apresentam essas proteínas, eles possuem também genes específicos a depender de cada célula. E em 2012 foi quando realmente a gente apareceu, a gente teve o primeiro teste de NGS, que a gente chama no Next Generation Sequencing, e que a gente conseguiu mapear todo o DNA, e aí a gente conseguiu realmente diferenciar esses subtipos de forma molecular, então a gente conseguiu mapear os genes de cada subtipo de câncer de mama, e cada subtipo desse vai ter expressão das proteínas que eu mostrei para vocês. Então, aqui a gente tem um perfil de NGS para vocês entenderem, e aqui a gente tem os subtipos de câncer de mama, luminal, porque veio as células do lumen, tá? Então, luminal A e luminal B, o HER2 positivo, o HER2 enriquecido, e o subtipo basal-like. Por quê? Porque veio daquelas células onde eu te mostrei para vocês, que não eram as células do lumen do ducto. Então, cada subtipo desse, ó, cada nomezinho desse representa um gene e mutação aqui nesse gene. Essa barra, ó, significa que o subtipo luminal A possui uma grande quantidade de mutação de PI3K, que é um gene, tá? Então, inclusive, é um dos genes que é mais mutado em todos os tipos de câncer de mama aqui, ó. 36% em todos os tipos de câncer de mama, 36% vão ter mutação de PI3K. O luminal A, ele vai ter 45%. A gente passa para o P53, então mutação de P53 é o segundo mais frequente no câncer de mama, 37%. E quando a gente vai olhar, ó, as barrinhas cinzas aqui dessa fileira, a gente vai ver que o basal-like é aquele que tem uma quantidade grande de mutação de P53. Então, a classificação molecular nada mais é do que isso aqui. A gente tem esses subtipos e a gente sabe que cada subtipo desse apresenta mutações em genes específicos e genes específicos que vão estar determinando proliferação, chance de metástase, etc, etc. Então, a partir dessa classificação gênica, né? E, sim, eu faço alguma coisa com isso aqui, Maíra? Eu preciso estar testando isso aqui para estar classificando os tumores. Então, no dia a dia, na prática, a gente não faz NGS, né? Até porque eu não utilizo essas proteínas, essa informação dessas proteínas mutadas aqui de cada subtipo, eu não utilizo isso na prática para guiar a minha terapêutica. E além de ser um teste caro, um teste de difícil acesso, mesmo que fosse caro e de difícil acesso, se eu precisasse de saber que um tumor tem uma mutação no P53 para tomar uma decisão, o teste teria que ser feito, né? Então, eu não preciso dessas informações, porque o tratamento do câncer de mama, ele se baseia na proteína, na expressão dos genes. Então, apesar da gente ter a classificação molecular, isso, na prática, eu não preciso disso aqui. O mais importante é o que esses genes expressam, que são aquelas proteínas. Então, através daquelas proteínas, a gente termina falando, apesar de ser uma classificação molecular, mas a gente se refere a elas pelos que a gente chama de surrogates, né? Então, substitutos daquela avaliação mutacional são essas proteínas da imunohistoquímica. Então, o luminal A, né, é um tumor, ou seja, antes do luminal A, os tumores luminais são aqueles que vão possuir receptores de hormônio. Isso é fato. Então, são chamados de luminais. O luminal A, a diferença entre o luminal A e B, que essa diferença realmente pela imunohistoquímica, ela é falha. A avaliação ideal seria a avaliação gênica, né? Mas a gente trabalha normalmente com avaliação por imunohistoquímica. Então, qual é a diferença? O A é um tumor de melhor prognóstico, de duplicação celular
mais lenta, de desenvolvimento mais lento, de chance de metástase menor. O luminal é aquele tumor que vocês pegam um exame, uma velhinha que faz exame, quando vai ver, ela todo ano ela tem lá a mesma lesão, o mesmo dobro, ela não faz nada, ela fica com o exame na gaveta. E se vocês vão olhar, ou então um paciente que faz um exame em 2015, vocês disseram que era um BIRADS 4, tinham lá um nódulo, e ela volta em 2020, ela não fez nada, ela deixou na gaveta, e quando vocês vão olhar, ele está do mesmo jeito. Então, isso é um luminal A. Na imunohistoquímica, é um tumor com forte receptor de estrógeno, ele tem que ter acima de 20%, pelo menos 20% do receptor de progesterona. Na imunohistoquímica, quanto mais forte é o receptor de progesterona, isso é melhor prognóstico e melhor resposta ao tratamento. Então, quanto mais forte é o receptor de estrógeno e progesterona, esse tumor tende mais a ser um luminal A. Ele, para ser luminal A, ele é um HER2 negativo, ele é um Ki67 baixo, que eu vou falar depois em outro slide, mas ainda a maior parte dos estudos, o ponto de corte é menor do que 14%. Normalmente, o luminal A é um grau 1 ou grau 2, ele não é um grau 3. Então, o luminal A não é grau 3. E ele tem um prognóstico melhor. O luminal B, apesar de também ter receptores positivos, a positividade é menor. Então, quanto menor a positividade, mais agressiva é o tumor. Normalmente aqui com menos de 20%, e se vocês me perguntarem de todos os fatores aqui, receptor de progesterona e o grau são aqueles que mais influenciam entre a diferença de A e B, mais do que o Ki67. O Ki67 no luminal B, como é um tumor mais agressivo, ele é alto, ele pode ser acima de 14, acima de 20, acima de 30, quanto mais alto, mais confiável ele é. Normalmente é um grau 3, mas pode ser grau 2, grau 1 não. Então, o grau 1 é muito forte, digamos assim, e é importante a gente ter certeza que aquele é um tumor grau 1 mesmo. Muito forte no sentido de ser um luminal A, e o grau 3 de ser um luminal B. O HER2, né, como eu falei para vocês, o HER2, na verdade, ele pode ser um HER2 luminal, ter receptores também de hormônio, mas se ele é HER2 positivo, ele é considerado HER2 positivo, é quem comanda principalmente esse tumor, é o HER2, normalmente é grau 3, e o subtipo basal, né, que tem mutações específicas, ele, na imunohistoquímica, como é que ele se expressa? Como um tumor triplo negativo. Receptor de estrógeno, receptor de progesterona e HER2 negativo. É um tumor extremamente agressivo, um tumor de crescimento rápido. É o calo do oncologista que trata a mama. Até pouco tempo a gente não tinha nada, a gente não tinha alvo para ele, porque imagine que, como eu comecei falando para vocês, que a imunohistoquímica guia o tratamento. São fatores preditivos de resposta a determinado tratamento. E o triplo negativo não tinha receptor de estrógeno, nem progesterona, nem HER2. Então, não tinha o alvo para a gente tratar até pouco tempo, só quimioterapia servia para esse tumor. Graças a Deus, isso já está melhorando. Então, falando rapidamente aqui do Ki67, o Ki67 já expliquei o que é para vocês, ele é extremamente controverso, tá? Porque a depender de que área da célula o patologista olha, eu vou ter uma produção maior ou menor dessa proteína. Então, numa mesma célula, o Ki67 pode variar de alto a baixo. Normalmente, o patologista ele faz um apanhado geral, uma média, digamos assim, desse Ki67. O baixo, que é menor do que 14%, a gente não tem muita dúvida. A grande dúvida é o alto, tá? Então, alguns estudos aqui, algumas referências colocam um ponto de corte de 20%. O ponto de corte de 20%, ele é melhor para o alto. Então, acima de 20%, ele é alto grau com certeza. Abaixo de 14, ele é baixo com certeza. O grande problema é entre 14 e 20. Então, entre 14 e 20, eu posso estar taxando um tumor de alto grau ou de baixo grau, de luminal A ou de luminal B, e eu posso estar errando se eu usar somente o Ki67. Então, ele é um parâmetro pouco preciso, a gente não deve utilizar ele isoladamente para dizer que é um tumor luminal A ou B. Ele, como eu falei, é variável a depender da área que o patologista examina. Os extremos são mais confiáveis. Então, um Ki67 de 5 e um Ki67 de 90, a gente não tem dúvida. Como eu falei no início, se vem para mim um tumor dizendo que é um luminal A com Ki de 20, não é. Eu não posso dizer que ele é um luminal A, né? Se ele é receptor de estrógeno forte, estrógeno, progesterona, eu não vou esperar um Ki de 90. Tá certo? Então, os extremos realmente são mais confiáveis, e por conta disso é que o consenso de St. Gallen, agora que aconteceu em junho agora de 2021, e que não, ele nem tocou mais entre A e B, o que ele definiu foi, em termos da prática clínica, um Ki67 com menos de 5%, realmente
esse tumor muito provavelmente não tem benefício de quimioterapia adjuvante, e um KI acima de 30, provavelmente esse tumor tem benefício de quimioadjuvante, e aqui é B, mas o mais importante não é exatamente essa diferenciação, é aqui a questão da terapia, de usar quimioterapia ou não. Aqui, então, um resuminho, até de uma revista de vocês, né, da Radiographics, que é bem interessante, dividindo e falando aqui o que eu falei em relação aos subtipos. Então, a gente tem os subtipos luminal e não luminal. Então, luminal são todos os receptores hormonais positivos, não luminais os negativos. Os luminais eu posso ter HER2 positivo e automaticamente ele é um luminal B. Então, se eu tenho um tumor com receptor hormonal positivo e ele também é HER2, ele é um luminal B, tá certo? Ele é um tumor HER2, mas ele não deixa de ser um luminal e ele é um luminal B. Se ele é um HER2 negativo, então ele pode aqui ser luminal A ou luminal B, e as características principais que a gente utiliza para definir isso é o grau. Normalmente um luminal A é grau 1 ou 2, o luminal B normalmente é grau 3, mas pode ser também um grau 2, o KI67 abaixo ou acima de 14 e principalmente o receptor de progesterona. Então, os dois principais não são o KI, é o grau e o receptor de progesterona maior do que 20 ou menor do que 20. E do lado de cá, a gente tem aqui os tumores, então, não luminais, são aqueles que são receptores hormonais negativos. A gente tem aqueles HER2 positivo, que a gente chama de HER2 positivo puro, que é aquele que não tem receptores hormonais e possui o HER2 em torno aqui de 15% a 20%. E a gente tem aqueles tumores que têm os 3 alvos negativos, estrógeno, progesterona e HER2, e a gente chama eles de triplo negativo. E aqui é que eu acho que existe a maior confusão, a maior dúvida, né? Eu espero que vocês entendam o que eu já expliquei em relação ao gene. Então, esses tumores triplo negativos pela imunohistoquímica, quando a gente vai olhar a parte do gene, né? Então, quem são os pais, digamos assim, desse tumor triplo negativo, né? De onde é que ele veio? Então, os tumores triplo negativos, eles podem vir de genes que a gente chama, que tem uma expressão gênica específica chamada de tumores basais, e outros tumores que não são basais. Então, nem todo tumor triplo negativo é basal. Todo tumor basal é triplo negativo. Se vocês tiverem dúvida, no final a gente fala disso de novo. Por quê? Porque basal é uma classificação gênica. Então, a classificação tumor basaloide ou basal significa que ele tem um conjunto de genes específico, um conjunto de mutações específicas, e na imunohistoquímica ele não produz nenhuma proteína. Então, ele é triplo negativo. Só que os tumores triplo negativos, eles não se originam apenas desses genes, desse conjunto de genes chamados de basais. Existem outros tipos também, do ponto de vista gênico, né, que o que a gente chama de LAR, ou seja, luminal-like, esse daqui, que é o AR-LAR, né? Então, AR é o receptor de andrógeno, que eu falei para vocês no início. Apesar, então, ele é um triplo negativo, mas quando existe o receptor de andrógeno positivo, ele provavelmente não é um tumor basal ou basaloide, ele é de outro tipo, né, do ponto de vista gênico. Existe o grupo que a gente chama também de imunomodulatório, que está relacionado com com o PDL1 que eu falei para vocês, né, que é um ligante que desativa, é uma proteína que inativa o sistema imune, e aqui a gente atua com a imunoterapia, e o subtipo mesenquimal, que é aquele de pior prognóstico, com outros genes e outras mutações específicas aqui, incluindo o PI3K, tá certo? Então, esse gráfico aqui é mais ou menos para vocês entenderem essa questão de aqui eu tentando unir subtipo molecular e o subtipo, que a gente chama através da expressão da imunohistoquímica. Então, o triplo negativo, como eu falei para vocês, ele é subdividido nesses subtipos que eu acabei de falar, que essa classificação que eu falei para vocês é essa última aqui de 2019. Desde 2011 para cá, a gente já reclassificou esse triplo negativo em vários subtipos moleculares, porque a gente olha, aqui eu tenho determinado gene, aqui eu tenho outro, mas no final, na última classificação de 2019, a gente reduziu isso novamente. Por quê? Porque não adianta eu ter tanta diferença de gene
se isso não vai me levar a nada na prática. Então, hoje, o triplo negativo, a gente está tentando agrupar isso do ponto de vista do que leve a gente a atuar na prática. Então, de novo, a gente tem aqui, né, o subtipo basal. O subtipo basal é aquele que, na prática, o que é que a gente teria para identificar o subtipo basal? São aqueles relacionados com a mutação de BRCA 1 e 2. Então, aqueles pacientes que possuem no seu DNA mutação de BRCA são aquelas pessoas que tendem a ter uma produção desses tumores basaloides triplo negativo. E hoje, essa mutação de BRCA é um alvo para a gente já no tratamento desses tumores, que a gente usa uma droga-alvo chamada olaparib. O subtipo, como eu falei para vocês, o luminal andrógeno, então ele é um triplo negativo, mas ele é chamado luminal andrógeno. Por quê? Porque ele possui receptor de andrógeno positivo. Eu posso aqui estar utilizando antiandrogênicos no tratamento dele, né? Não no tratamento inicial, no tratamento da doença metastática. Todos esses alvos que eu estou falando aqui para vocês, dessa subclassificação do triplo negativo, é para a doença metastática. E aqui, o immunoenriched, o imunomodulatório, é o que a gente vai estar atuando com imunoterapia, caso a gente tenha o PDL1. Então, percebam que, apesar da gente ter uma classificação molecular gênica, a gente não faz nada sem a proteína, tá? Sem aqui o PDL1, sem o receptor de andrógeno. Então, o câncer de mama é diferente, por exemplo, do câncer de pulmão. O câncer de pulmão a gente trata hoje baseado na mutação do gene. Então, para o oncologista tratar o câncer de pulmão, ele pega lá a biópsia, ele tem que mandar para um painel gênico. Os laboratórios já dão isso hoje, já tem pacotes. Apesar de era muito caro, mas não teve que dar um jeito. Então, hoje os laboratórios já pagam, por quê? Porque a droga do câncer de pulmão, o alvo dela é a mutação do gene. A droga do câncer de mama, a gente depende da proteína. A gente depende da imunistoquímica. E é por isso que a gente ainda depende muito hoje da biópsia, da córnea, do fragmento. Pulmão, a gente faz uma biópsia líquida e eu consigo detectar, porque é gene, é DNA, eu consigo detectar a mutação e tratar. Câncer de mama, a gente ainda não está no nível de biópsia líquida, por isso que eu preciso do pedaço para ver a expressão do gene, para ver a proteína. Então, é isso, né? Então, esses subtipos intrínsecos, em termos de prognóstico, de novo, aqui para vocês ficar na cabeça, né? Então, aqui, independente de estadiamento, o luminal A sobrevida lá em cima, no luminal B cai um pouco, o HER2 aqui embaixo e o triplo negativo, que é o subtipo de pior prognóstico. E aqui a gente tem a sobrevida variando de acordo com o estadiamento. Então, é bem interessante, se vocês olharem aqui, ó, estágio 1, a gente tem as curvas, o tumor luminal receptor de hormônio positivo, seja ele HER2 positivo ou negativo, ele vai muito bem. Os tumores receptores hormonais negativos, que são HER2 puro, já vão um pouco pior, a gente já vê a curvinha verde aqui se separando, e o triplo negativo, o preto aqui embaixo. Então, independente do estadiamento, os subtipos intrínsecos ou moleculares, eles se mantêm, né? Então, o estágio 2 tem um pior prognóstico do que o estágio 1, mas quando a gente vai dividir entre os subtipos, isso se mantém. A única hora, digamos assim, que a gente, digamos assim, vai ter um pouquinho de inversão dessa curva é quando a gente olha aqui o estágio 4, a doença metastática. Olhem aonde foi a curva vermelha, que é a curva do HER2, né? E o HER2 aqui, no caso, hormônio positivo, que ele ainda tem um melhor prognóstico do que o hormônio negativo. Então, hoje, como a gente tem o alvo do HER2, o HER2 é o subtipo de câncer de mama que a gente tem mais drogas. Esse ano está chegando mais uma, né? Drogas que são anticorpos monoclonais e híbridos. A gente tem, né, que são os ADCs, onde a químio vai dentro do anticorpo. E por conta disso, na doença metastática, ele se superou aqueles pacientes com doenças luminais puras, que seriam receptores hormonais positivo com HER2 negativo, tá? E aí eu sigo aqui, né, a gente falado um pouquinho dos testes moleculares, então eu falei para vocês, né, da imunistoquímica, eu falei de cada subtipo, luminal A, luminal B, HER2 e triplo negativo, e eu falei dos alvos, né? Os tumores luminais recebem hormonoterapia, os tumores HER2 recebem anticorpos anti-HER2, os triplo negativos a gente não tinha alvo, agora a gente já tem aí, como eu falei, a imunoterapia, o alvo do PDL1, mas e a quimioterapia?
né? Que tumor na doença inicial, naquela doença a doença que vocês muitas vezes, graças a Deus, pegam, né? Que vocês detectam aquela doença que a gente vai curar. Qual é o tumor que precisa receber quimioterapia? Qual é o tumor que vai operar o câncer de mama e vai depois precisar fazer quimioterapia? Então, essa decisão, né, é uma decisão que o teste molecular hoje. O teste molecular é o quê? É um dos testes como aqueles que eu mostrei para vocês, que avaliam os genes. Então, o teste molecular ajuda muito o oncologista nessa tarefa e realmente vem mudado a oncologia da mama porque a gente está conseguindo fazer uma medicina de precisão com esses testes moleculares. Então, esses testes, eles vão avaliar a presença de genes específicos para a classificação precisa entre luminal A e luminal B. Eles vão me dar um risco preciso de recidiva em 5, 10 anos, não vai ser assim, risco alto, risco baixo. O teste molecular consegue me dizer 2%, 3%, 10%. E esse teste molecular, ele consegue, né, fazendo essa estratificação, ele consegue me dizer se aquele paciente precisa ou não de quimioterapia. Então, a gente hoje deixou de tratar muitas mulheres que receberam quimioterapia no passado, hoje em dia não recebem mais por conta do teste molecular. Então, os testes moleculares que a gente tem disponível, então o Oncotype DX, que vocês já devem ter ouvido falar, é o mais conhecido, é o que tem a melhor evidência realmente hoje. Então, Oncotype, MammaPrint, a gente tem o BCI, que é o Breast Cancer Index, o Prosigna e o EndoPredict, são todos testes que avaliam os genes, tá? O Oncotype avalia 21 genes, o BCI avalia 7, o MammaPrint avalia 70, o Prosigna avalia 46. Ai, poxa, um avalia 70 e o outro avalia 12, então o de 70 é melhor? Não. Isso aqui são assinaturas genéticas que cada teste se propôs a avaliar, e isso é validado em estudos prospectivos e que dão a segurança para a gente, independente de ser 21, se ser 7, aquela assinatura ali daqueles 21 genes avaliados podem me dizer com certeza o risco daquele paciente, tá? Esses testes, essa decisão de precisa de quimioterapia ou não precisa, é somente para os tumores luminais em estágios iniciais, onde a gente tem essa dúvida. Será que eu vou precisar fazer quimioterapia para reduzir o risco de recidiva? Como a quimioterapia reduz o risco de recidiva? Destrói micrometástases. Então, células, né, tumorais que possam estar circulando no sangue, né? A gente não tem ainda como medir, nem por biópsia líquida, se a gente tem essas células, essas micrometástases circulantes. Então, a gente termina tratando aquele paciente com a quimioterapia para matar aquelas células. Eu não sei se tem ou não tem, eu termino tratando. Então, o que é que esses testes fazem? Esses testes me dizem exatamente qual é a chance de um paciente ter essas células circulando, digamos assim, e a necessidade de eu fazer quimioterapia, tá? Aqui a gente tem, normalmente, para linfonodo negativo. O Oncotype até esse ano era só utilizado para linfonodo negativo, mas agora a gente já utiliza também para linfonodo positivo, porque saiu o estudo. Então, esse slide é um slide realmente que traduz muito o que são esses testes hoje, eles são super-heróis. Eu tenho certeza que mais na frente, quando a gente olhar para trás, vai dizer, meu Deus do céu, eu tratei aquela paciente com químio, coitada, que mal eu fiz aquela paciente. Hoje, depois do resultado do TAILORx, que foi o estudo prospectivo do Oncotype, as mulheres na pós-menopausa, 2/3 das mulheres que receberiam químio não fazem mais químio, então a gente faz muito menos químio depois disso aqui. Infelizmente, esses super-heróis não são acessíveis a todos, esses testes, quando disponíveis no Brasil, né, que é o Oncotype a gente consegue fazer, o MammaPrint a gente consegue fazer, custa R$14 mil, a gente não tem esse teste para todo mundo, como eu venho na imunohistoquímica. O ideal deveria ser eu ter imunohistoquímica e ter automaticamente para os tumores luminais ter esse teste junto, porque isso realmente facilitaria eu saber se que esse paciente precisa de quimioterapia ou não. Então, a indicação de Oncotype, para vocês lembrarem, né, Oncotype é um dos tipos de teste molecular, são tumores até 3 centímetros, tumores luminais. Mulheres na pós-menopausa, eu posso utilizar até 2 linfonodos positivos. Isso eu posso dizer a vocês que foi até junho desse ano, toda mulher com linfonodo positivo ganhava quimioterapia. A partir de junho desse ano, mulheres na menopausa com tumores luminais, né, até 3 centímetros e que tem até 2 linfonodos positivos, se fizerem um Oncotype e o Oncotype vier
de baixo risco ou risco intermediário não precisam tomar quimioterapia, né? Então, isso foi até junho desse ano. Infelizmente, na pré-menopausa, todas as mulheres com linfonodos positivos, ainda hoje, posso dizer, quase que 100% vão ainda receber quimioterapia. Nenhuma assinatura genética dessas que eu mostrei para vocês, nenhum desses testes ainda conseguiu, com certeza, identificar o grupo que não precise, né? Diferente da pós-menopausa, na pré-menopausa, a gente só utiliza esses testes hoje para linfonodos negativos. E eu trouxe aqui, né, que assim, uma coisa super interessante, que o TNM de 2017, que foi a última edição, a 8ª edição, já utiliza os biomarcadores e os testes moleculares para mudar o estadiamento do paciente. Então, um paciente que vocês foram lá, fizeram o exame e viram que um tumor T2, que é um tumor de 2 até 5 centímetros, né? Então, aquela paciente seria um estadiamento um 2A. Essa paciente, do ponto de vista clínico, quando eu olho os biomarcadores, né? Quando eu olho um grau 3, a depender positividade aqui, de quanto positivo receptor de estrógeno e progesterona, esse paciente pode subir o estadiamento para um 2B. E quando essa paciente é operada, né, o estágio patológico, veio lá um T2, veio lá um N0, ela seria um estágio 2A, com um oncotype de baixo risco, menos, né, que um oncotype, uma nota que ela recebe menor do que 11, essa paciente vai para o estadiamento 1A. Então, esses testes moleculares conseguem até, já hoje, mudar o estadiamento, porque mudam o prognóstico. Como é que a gente faz na prática, né? A gente não tem oncotype na maioria das vezes. Os fatores, como eu falei no início para vocês, principais para a gente estar estratificando essa paciente de maior risco ou menor risco, ou, né, diga-se luminal A ou luminal B, são o grau, né, e o receptor de estrógeno e progesterona. Então, eu tenho aqui o coeficiente, quanto mais acima de 0, mais importante foi nessa série aqui, que é a maior série que a gente tem do Memório, que tenta fazer um nomograma, mais ou menos, falando que mulheres na pós-menopausa, grau 1 ou 2, com receptor hormonal de estrógeno e progesterona de pelo menos 20%, elas terão 97% de chance de serem classificadas de oncotype de baixo a risco intermediário. Então, nesse subgrupo de pacientes, a gente pode estar tranquilo e só oferecendo hormonioterapia, mesmo sem ter o teste oncotype na mão. E agora, já para finalizando, já na parte final da aula, bem rapidinho aqui, eu trouxe algumas coisinhas, né, para vocês, que, por que o radiologista, por que Dani me pediu para dar essa aula, por que o radiologista precisa saber se é um luminal A, se é luminal B, se é um lobular, né? Por quê? Porque a gente vai ter características mais ou menos, algumas coisas, por exemplo, de cada subtipo, né? Então, é importante vocês saberem, uma paciente chegou para vocês, é uma paciente que vocês veem sempre, todo ano no screening, vai para vocês e de repente ela chega com a massa palpável, ou de repente ela resolve, por algum motivo, fazer um exame antes do intervalo de um ano e vocês encontram um achado, vocês vão falar, poxa, tem alguma coisa errada, né? Esse tumor é um tumor provavelmente mais agressivo, então vocês vão esperar um tumor triplo negativo, um tumor HER2, um luminal B. Então, existem características da imagem que pode ajudar vocês e vocês já vão estar visualizando esse subtipo de câncer de mama. Então, os subtipos luminais, receptores hormonais positivos, eles são os tumores que a gente detecta no screening, né? Então, é por isso que o screening vale a pena, porque a maioria, isso aqui é 70% dos cânceres de mama são desse tipo aqui, luminal A e B, só 15 a 20% é HER2 ou triplo negativo, então é por isso que o screening vale a pena, porque a gente consegue pegar esses tumores ainda em estágios iniciais e que reduz mortalidade. Na mamografia, esses tumores, eles com frequência se apresentam com espículas, com distorção da arquitetura. Na ressonância, eles vão se apresentar tanto como massas, né, com realce, quanto com realces não nodulares, mais frequentemente com massas com realce. É interessante aqui que a ressonância para os luminais A e B, ela erra um pouquinho às vezes, né, em torno até de 30%, ela subestima a doença residual pós a quimioterapia neoadjuvante. Então, aquele paciente que fez quimioterapia neoadjuvante, o subtipo luminal, a chance dele não sumir todo é alta, né? A gente não espera que com a quimio esse tumor suma, desapareça completamente. Mesmo numa ressonância, coloca lá que pela imagem sumiu tudo, até 30% na hora que olha a patologia, tem ainda alguma coisa ali de célula, nem que seja ali em torno de 3 milímetros, e isso a gente conta, né? Doença residual pós-químio neoadjuvante
é sempre um fator de pior prognóstico. Então, o luminal A, a gente espera, como eu falei, espículas e mais distorção de arquitetura, e o luminal B, a gente pode esperar margens indistintas, microlobuladas ou irregulares, e menos distorção arquitetural que o luminal A. Então, aqui a gente trouxe imagenzinhas para vocês, né? Vocês sabem melhor do que eu. Então, aqui não há distorção de arquitetura na mamografia com tomossíntese. No B, a gente tem a imagem aqui com sombra acústica posterior. E na ressonância, a gente tem a imagenzinha aí de distorção e espículas. Então, essa é uma paciente de 75 anos, um grau 1, KI67 de 10%, então KI67 baixo, receptor de estrógeno 80, progesterona 50, então acima de 20% da progesterona, HER2 negativo, então vocês depois da aula já estão craques em dizer aqui que a gente tem um tumor luminal A. Essa outra paciente, uma paciente de 42 anos, um tumor grau 3, com receptor de estrógeno 70%, com receptor de progesterona 20%, então tá ali, né, em cima do muro, mas a gente já soma esse receptor de 20 com um grau 3, e a gente já olha imediatamente o KI67 de 25%, não é 50 nem 40, mas a gente já tem 25, a gente já pode considerar alto, então a gente tem aqui a imagem na mamografia, ultrassom, e aqui a gente tem a ressonância mostrando antes da quimioterapia neo e pós-quimioterapia neoadjuvante, sobrando aqui doença residual. Os tumores HER2, então é interessante do ponto de vista de imagem. Tumor HER2 sempre lembrar de calcificações, então muito frequentemente o tumor HER2 está associado com carcinoma in situ, então a gente tem muita associação, a gente tem calcificações pleomórficas. Na ressonância pode se apresentar tanto como massa ou como realce não nodular. 50% dos tumores HER2 eles são multicêntricos, tá? E mais de o dobro das vezes vocês vão encontrar envolvimento linfonodal no tumor HER2 do que no tumor luminal, né? De novo, o tumor HER2 ele é agressivo, ele tem pior prognóstico, ele cresce rápido, frequentemente são tumores de intervalo aqui, também de pacientes jovens ou idosas, não importa, em relação aos tumores luminais que estão lá, paciente que não faz o screening, às vezes fica em casa há anos, com luminal A ele não sai do lugar. E aqui a ressonância, diferentemente do tumor luminal, raramente subestima a doença residual. Quando a ressonância diz que não tem nada, muito provavelmente aquilo realmente sumiu completamente com a terapia. Então aqui a gente tem na imagem da mamografia as calcificações, né? Aqui a gente tem a doença multicêntrica na hora que a gente vê na ressonância. Então essa foi uma paciente de 62 anos, grau 3, que é o que a gente espera para um HER2, receptores hormonais negativos e um KI67 de 60%, que é o que a gente espera para esses tumores, e passando para o subtipo triplo negativo, né, que é o basal. De novo, vamos lá para a gente lembrar. Todo tumor basal é triplo negativo. Basal, eu estou me referindo ao gene que originou ele. Mas nem todo triplo negativo é basal. Mas o que é que eu posso dizer? É que 70% a 80% dos tumores triplo negativos são basais. Então, por isso que a gente termina usando uma terminação como sinônimo da outra, né? Normalmente são mulheres jovens, afrodescendentes. Por que afrodescendentes? Porque a mulher afrodescendente tem mais mutação no gene de BRCA1 e 2, no gene dela germinativo, ela tem essa mutação, e é essa mutação que promove a alteração na célula que gera o tumor triplo negativo basaloide. Então, alto grau relacionado, em torno de 20% dele está relacionado com mutação de BRCA1. Toda mulher com câncer de triplo negativo, com menos de 60 anos, ela deve ser testada para mutação de BRCA1 e 2. E toda mulher com menos de 50 anos, independente se é triplo negativo ou não, deve ser testada. Então, quando você pegar uma paciente com uma lesão suspeita com menos de 50 anos, você já sabe que é uma mulher, toda mulher que tem câncer de mama, lesão suspeita, que se confirmou câncer, e ela tem menos de 50 anos, ela tem risco de ter um tumor mais agressivo, ela tem risco de ter um tumor triplo negativo, ela tem risco de ter uma mutação de BRCA ou de outros genes. A ANS, né, aqui é o guideline americano, a ANS só autoriza esse teste na mulher com menos de 45, mas com menos de 50 anos a gente já tem essa indicação. São tumores pouco rastreáveis, então frequentemente, como eu falei, massa palpável, tumores de intervalo, aquele tumor que a pessoa não acredita, mas eu fiz mamografia, não adiantou nada, meu Deus do céu, eu fiz mamografia, o ultrassom veio normal, será que esse exame estava errado? Não, seu exame não estava errado.
né, esse exame, esse tumor faz isso. E aqui um parêntese, né, para falar rapidamente aqui do tumor lobular. O tumor lobular, diferente do tumor triplo negativo, que o tumor triplo negativo, você faz seu exame, está normal, ele prega uma peça, com 4 meses ele aparece até com a lesão palpável ou com a lesão lá na imagem. O tumor lobular é um tumor que engana vocês. Então, é um tumor que realmente, assim, ele não é um tumor bom para screening com ultrassonografia. Várias vezes ele passa por vocês e pela gente, né? Porque nem é palpável, ele não forma nódulos com frequência, porque eu falei daquela estrutura que vai se infiltrando pelos ductos. E, com frequência, a gente pode ter ultrassonografia normal, né? Mas será que era normal mesmo? E foi o que eu perguntei a Dani hoje. Dani, será que a gente... o ideal é fazer realmente a ultrassom palpando? Porque o carcinoma lobular, eu tenho uma paciente que quis processar o radiologista, porque ela descobriu uma doença metastática. Ela tinha um lobular pleomórfico, que é aquele lobular de pior prognóstico, né? Então, ela já descobriu com metástase e ela tinha feito, no mesmo mês, uma ultrassom que dizia normal. Mas se uma ultrassom de um lugar bom. E se o radiologista tivesse palpado, porque eu palpando a mama dela, eu vi aquela área mais densa, aquela área que tinha uma, né, um pouco mais durinha, não era exatamente a textura do parênquima da mama. Então, cuidado com o carcinoma lobular, porque ele prega peça. E aqui o triplo negativo voltando, realmente é aquele tumor que o seu exame vai estar negativo mesmo, e aquele tumor vai crescer. Então, como é que ele se apresenta? Ele pode se apresentar como massa feia, irregular, com margem especulada, mas, de novo, aqui ele pode enganar vocês. Ele pode ter uma aparência benigna, em torno de 8% a 32%, com a massa arredondada ou oval e com margens circunscritas. Por que isso? Porque ele se desenvolve tão rápido que não deu tempo ainda de ter a reação desmoplásica ali no estroma de formar espículas. Então, esse é um tumor de crescimento extremamente rápido. Então, eu posso ter esse exame aqui que pode me enganar. Ele é incomum de ter calcificação ou distorção da arquitetura. Pode chegar a ter aqui até 50% orientação paralela, como se fosse um fibroadenoma. Então, aqui a gente tem que ter cuidado. Normalmente são unifocais, só de 20% a 25% aquele tumor multicêntrico, né? E ele pode ser um nódulo único e ele faz um estrago imenso, com chance de metástase para sistema nervoso central, para fígado, para pulmão, né? Diversos órgãos. E outra coisa que também chama atenção, que é uma coisa que acontece com frequência na imagem para vocês, é a necrose central. Então, aqui algumas imagenzinhas de uma paciente de 38 anos com tumor triplo negativo. Tá vendo a imagem oval, uma área arredondada. Aqui a gente tem na ressonância. Essa paciente fez químio neoadjuvante e, infelizmente, sobrou doença residual. Para o tumor triplo negativo, doença residual é igual a chance altíssima de recidiva. Todo tumor triplo negativo hoje, exceto aqueles muito, muito pequenos, vão para quimioterapia neoadjuvante. Por quê? Porque é a chance que a gente tem de curar. Então, o tumor triplo negativo, mais importante, o fator mais importante que a gente tem de cura é fazer químio associado com, né, imunoterapia ou não, que é o que eu falei para vocês mais novo. A gente tem que usar todas as nossas armas, a gente só tem uma bala para destruir esse tumor. E como é que a gente sabe se a gente conseguiu? Na hora que opera e chega lá e vê que realmente não sobrou nada, a chance de cura desse tumor é bem alta. Em 2 a 3 anos, que todo tumor mais agressivo tem chance de recidiva em menos tempo, nos primeiros anos. Então, quando a gente tem um tumor que tem um triplo negativo, que sobrou doença depois da quimio neoadjuvante, a chance de recidiva é 70%, 80%. Infelizmente, essa paciente teve essa recidiva aqui nos 3 primeiros anos, que é quando a gente espera essa recidiva, metem-se no nervo central, e a recidiva aqui que foi vista em axila, com massa aqui em peitoral. E aí, já finalizando, né, como eu falei de triplo negativo, como eu falei de que o paciente com triplo negativo, normalmente 70% a 80% vai ser basal, e esses tumores basais estão relacionados com mutações de BRCA. Então, essas mutações, né, a gente tem diversas, não é só mais BRCA1 e 2, aquelas de alta penetrância, ou seja, que realmente vão gerar cânceres com uma frequência alta, é o BRCA1 e 2 e o PALB2. Uma mulher com mutação de BRCA1 e 2 tem 85% de risco de ter câncer de mama em até 70 anos, e ainda esse risco é um risco maior de ter tumor triplo negativo. Por conta disso, isso justifica screening com ressonância anual. Então,
O que é paciente de alto risco que merece screening de ressonância anual? É paciente com mutação identificada. Essa é a característica clássica. Quando a gente não tem, porque o paciente não fez o teste, não quis fazer, a gente tem algumas indicações, o paciente, a depender da história familiar ou das características, ele tem indicação de testar. E se vier positivo, ele tem indicação do screening com ressonância. Caso ele não quis testar, não teve acesso, e a gente tem a história familiar, por exemplo, como eu disse, mulheres com menos de 50 anos, mulheres com câncer triplo negativo com menos de 60, parentes de primeiro grau ou segundo com câncer de mama em homem, mulheres com 2 primários de mama. Então, essas mulheres, né, câncer de ovário, mulher com história pessoal de câncer de ovário, parente de primeiro ou segundo grau com câncer de ovário, independente da idade. Então, tem algumas características que aquela pessoa, né, tem indicativo de testar, não conseguiu testar, não vai poder saber se tem indicação de mastectomia profilática. Eu preciso de um exame mais sensível, e aí entra a ressonância, alternando com a mamografia, né, 6 meses um, 6 meses o outro, é quando a gente consegue, para esses pacientes de alto risco, uma sensibilidade maior para estar conseguindo pegar esse tumor que cresce tão rápido, e se a gente piscar, ele cresce e ele dá metástase. Então, aqui, né, a biologia do que eu estou falando, desse tumor, a mutação herdada faz com que esse tumor, ao invés de ter um crescimento em anos, ele tenha um crescimento em meses. Eu não sei se eu coloco aqui, Dani, mostro aqui, ou a gente vai para os seus casos. Eu trouxe aqui alguns exemplozinhos de... Tá, o som está fechado. Abri aqui. Mai, vamos botar os meus casos para a gente discutir? Eu tenho 2 casinhos. Então, era isso. Obrigada. Agradecer de novo aqui meus filhotes. Olha, primeira coisa que eu quero dizer, eu adorei, tá? Eu aprendi um monte. E descobri uma coisa, eu sou cringe da mama, porque eu parei nos anos 80 e 90. Eu parei na imunohistoquímica. Então, minha filha, eu sou a cringe da mama. Achei maravilhoso. Fiz um monte dos tios que eu estava ouvindo falar. Entenderem, mas... não, foi super bom. Eu vi que tem um monte de gente que faz mama aqui. Eu acho que quem faz mama deu um salto incrível. E foi muito interessante para a gente dar uma harmonizada. E eu vou botar aqui 2 casinhos que eu tenho, que eu estava aqui guardados, porque a gente busca sempre, e hoje tem uma coisa na radiologia que é inteligência artificial. E o médico jovem, inclusive, ele tem... É uma pergunta assim direto, sabe, que eu recebo. E inteligência artificial? A radiologia vai acabar com a inteligência artificial? Vai deixar de existir radiologia? Enfim, não vai deixar de existir, né, a radiologia. A inteligência artificial não vai palpar a mama, como você mesmo disse, a inteligência artificial não está lá palpando a mama, não está conversando com a paciente, não está entendendo a imunohistoquímica dela. Mas, no entanto, eu inclusive acho que tem que vir, que vai ser muito legal, porque na hora que a gente estiver dentro de um aparelho de ultrassom, já tem alguma coisa na mamografia, um software que faça uma pesquisa das características daquele nódulo, que eu vou ter que identificar, entendeu? E que ele diga mais ou menos o que é esperado, que a gente faça esse cross-linking com a imunohistoquímica, poxa, isso vai ser um salto imenso. Eu acho que vai ajudar demais, a gente não vai ficar só olhando. Então, a inteligência artificial não vai substituir a nossa mão, tá? Eu acho, pelo menos nos próximos 10 anos não vai. E ele, se chegar agora, ele só vai ajudar. E aí eu queria mostrar 2 casos que eu tenho a Imuno para a gente pensar, né, nos pacientes. Então, essa, 73 anos, exame de rastreamento, e aí no rastreamento dela apareciam 2 imagens que pareciam 2 nódulos. Tem um aqui bem pequenininho, esse mais circunscritinho, beleza, e tem esse aqui que chama a atenção. A gente já vê que é uma mama gordurosa, pouca gordura, parece que as margens não estão circunscritas, parece que tem calcificação dentro, e a gente, diante disso, assim, a gente tem 2 opções, porque tem um monte de gente que lauda SUS que está ali. Então, assim, você vai... É tudo muito lindo no guideline americano. No americano é lindo, você chama, você reconvoca. No nosso universo SUS não é bem assim, né? Então, lesão densa,
margem obscurecida, parece que tem micro, já está suspeita. Pede para o paciente 3 vezes anteriores. 2015 não tinha nada. 2016 tem uma coisinha marcada, será que era um sinal ou será que ela sentia alguma coisa? Mas esse exame passou batido, sem diagnóstico, e agora o exame de 2017. Então, assimetria em desenvolvimento e cresceu bastante de um ano para o outro. Então, a coisa a gente está fechando na lesão suspeita, que vai ter que ser uma biópsia. Nódulo, né, na mama direita, vai fazer, a gente vai dar o B4. Uma regionalidade da gente, que a gente conversou mais cedo. Aqui, a gente tende, mesmo o mastologista, né, porque primeiro ele vai para o masto e depois para o onco, né, ou o ginecologista, às vezes, querendo ajudar, pede muito punção. Eu não sei se é porque tem medo, não quer chatear o paciente, é agulha fina, digo, meu Deus, quanto equívoco. Tira logo o fragmento. Ou a gente tinha a opção de fazer ultrassom dessa paciente. Essa paciente não tinha ultrassom anterior, mas vamos até ignorar a mamografia. Se essa imagem passa no exame correndo, no aparelho ruim, ela tem área cística dentro, ela não tem espícula, ela talvez passasse no ano anterior como microcistos agrupados. É uma imagem que, sem a mamografia, você olha direito, mas em algum momento, em algum equipamento, talvez a interpretação tenha sido equivocada, porque ela é bonitinha. Só que agora que a gente junta com a mamografia, então, aqui tem calcificação dentro, então, ela tem micro, como a gente suspeitava, ela tem extensão ductal, ela tem mais do que 3 lobulações, então, é o que a gente caracteriza como lesão complexa sólido-cística, né? A forma que não é redonda e oval é irregular, não circunscrita e com micro. Sempre eu acho que o Doppler tem que estar junto. E quando a gente falou do HER2, uma coisa muito importante também, além das calcificações para o HER2, é que ele é um tumor muito vascularizado. Então, a gente vê bem na ressonância magnética, por causa do realce, e se a gente incorpora o Doppler no ultrassom, você vai ver uma lesão muito vascularizada, normalmente muito vascularizada. Então, na inteligência artificial, uma das coisas que vai entrar é a vascularização do nódulo, ou por contraste ultrassonográfico, ou pelo Doppler comum. E hoje tem alguns aparelhos que têm uma tecnologia que é o SMI, o SMI, que ele consegue ver microvascularização, mesmo sem o contraste. Então, eu acho que isso vai dar também um salto. Toda vez que for lesão hipervascularizada, e com calcificação, a gente teria que pensar em HER2 para essa paciente também, né? Aí entra aqui o nódulo com a calcificação, só que a paciente tem 73 anos, você acabou de me dizer que a maioria dos pacientes são luminais, a paciente idosa, a gente espera um luminal, mas tem algumas coisas que não estão batendo. O paciente, ao invés de fazer core, fez citologia, que deu uma amostra, graças a Deus, positiva para malignidade. Mas, enfim, deixa você... A gente está perdendo um tempo, né? Tem que correr, porque ela já podia ter feito a core com a imunohistoquímica, mas alguém achou lá no meio do caminho que ia fazer o diagnóstico com a citologia, que a gente tem que reservar só para cisto. E aí, o livro do Colégio Brasileiro de Radiologia, ele traz essa gravurinha, que também é cringe, mas que é muito legal, porque ela mostra que, quanto mais especulado, como você falou, a gente pensa em tumores de baixo grau ou grau intermediário, e quanto mais a lesão é circunscrita ou microlobulada, a gente pensa em nódulos de alto grau, né? Ou que tem uma matriz hialurônica, tipo um mucinoso que você falou, ele tem um aspecto pseudocístico, mais anecoide. Felizmente, eles são tumores com prognóstico melhor. Então, eu ficaria aqui entre um intermediário e um baixo grau, se a gente ignorar o Doppler e a calcificação dele, né? E aí, eu fico pensando assim, mas ele aumentou muito de um ano para o outro. As dúvidas, né, que eu estou querendo dar uma de inteligência artificial. Pô, 70 anos é baixo grau, mas cresceu de um ano para o outro, será que é alto grau? Cresceu rápido? Mas ela levou 3 anos para a gente conseguir ver. Se ele for de alto grau, eu esperaria talvez que fosse os receptores negativos, mais 60 anos eu espero os receptores positivos. Qual que é o KI67? Então, vamos lá biopsiar essa paciente, que a paciente eu estou acompanhando, e ela vem com a biópsia, e vamos ver o que é que ela tem.
Então, ela tem um carcinoma invasivo tipo não especial, que é o que a gente está esperando mesmo, né? 1,5 cm, pequeno, grau 3. Bate com o crescimento rápido em 1 ano, em tumor de alto grau. Quando a gente pensa que ele é mais circunscritivo e menos especulado, bate com o grau 3 também. Agora, os receptores hormonais, receptores muito positivos, né, Mai? Eu digo, porque se eu estou pensando num grau 3, que eu digo, meu Deus, mas aí começa a dar um nó na minha cabeça, né? KI67 de 30% alto, o que bate com o grau 3. Já vi que ele prolifera muito, né? Ele tem muita divisão celular, bate com o grau 3. Não tinha linfonodos no quadrante dela, então a gente vai botar o que nela? Não dá para botar no luminal B, porque o RP parece que é alto. Não consigo botar, dá para botar no luminal A com grau histológico 3? Não. Aí a gente prefere botar no, assim, de novo, né? O que é mais falho em termos de, como eu falei, tudo a gente faz com a imunistoquímica. Mas o que a gente mais falha é exatamente essa diferenciação de luminal A e B, e é por isso que a gente precisa dos super-heróis nesse caso, que é o teste molecular. Para todo o resto, não. Mas tem uma coisa que aqui não falou, que é uma coisa que não falou do receptor HER2, né? Tem que ser negativo, né? Para ser negativo, porque vai que essa paciente é um HER2 positivo, porque ó, se tem o Doppler positivo e tem calcificação, pode ser que seja. Então, nesse relatório, está faltando o HER2 aqui para mim. Exatamente. Então, essa paciente não pode ser um HER2 aí? Explicaria tudo. O HER2 aí bateria tudo, porque com o HER2 eu tenho, é um grau 3, é um KM67 de 30%, que é um grau 3, mas é um HER2 luminal, então por isso tem receptor de estrógeno para progesterona forte. Se viesse um HER2 positivo, estava explicadíssimo, bate, tudo conversa entre si, mas poderia ser HER2 negativo também. E assim, eu vou dizer que para uma lesão que a gente olhando retrospectivamente, dá para ver que já tinha alguma coisa nesse lugar há 3 anos. Parecia que tinha, que passou, batido, né? Se eu estou vendo essa história, essa não é a história do HER2. Mesmo a história, mesmo um HER2 com receptores hormonais, ou seja, um HER2 luminal, ele não fica 3 anos sem dar linfonodo, sem dar metástase. Então, o HER2 é uma história realmente mais rápida, mesmo ele sendo os receptores hormonais positivos. A única coisa que não bateria seria a história, porém, a imuno bateria completamente. O HER2 pode dar em qualquer idade, então? Pode dar em qualquer idade. Pode dar em qualquer idade. Ok. E o HER2, ele pode ter os receptores hormonais positivos. Existe uma variante. Isso. Numa tabelona que eu mostrei lá, eu mostrei tumores luminais e não luminais. Tinha HER2 dos dois lados. HER2 não luminal e HER2 luminal. Que é, o HER2 não luminal é o puro, o HER2 luminal é aquele que tem receptores hormonais também. Agora, em geral, se repete a imuno depois você faz assim, a core com a imuno, e depois, quando na peça, repete a imuno, ou você só faz uma imunohistoquímica? Eu repito, Dani, por quê? Porque o tumor de mama ele é extremamente heterogêneo. Então, eu tenho clones de células que eu posso ter, e isso pode me ajudar. Então, eu posso ter na core aqui um grau 3 e esse receptor, mas eu, com a amostra toda, eu posso ter esse receptor de estrógeno e progesterona cair um pouco na amostra toda, isso já me ajudar a bater uma coisa com a outra, mudar um pouco, cair. A gente repetir o HER2, que pode variar também. Então, principalmente o HER2, que é uma coisa que muda, é um divisor de águas completamente. É muito difícil mudar de core para biópsia, de HER2 positivo para negativo. O que realmente, normalmente varia é a porcentagem de positividade do receptor, né, e o grau. E isso, já que eu vou ter que tomar decisão, na maioria das vezes, sem o teste molecular, realmente eu prefiro olhar a peça inteira. O tumor de mama, ele é heterogêneo dentro dele, ele é heterogêneo nos clones quando ele dá metástase. Então, realmente, a gente olhar a lesão inteira, idealmente sim. Não teve jeito, por algum motivo, você tem que tomar a decisão quando a core toma, mas na grande maioria das vezes, 90% das vezes, a gente vai repetir a imunohistoquímica na biópsia, ou na peça inteira. Aqui, o HER2 positivo, a pergunta que você me fez, seria um luminal A por conta dessa positividade? Não, seria um luminal B.
para ser luminal A, a gente realmente não pode ter grau 3. Para ser luminal A, tem que ter tudo bonitinho. Tem que ter grau 1 ou 2, tem que ter o receptor estrógeno prestando bem forte. O luminal B é um balaio de gato, tem de tudo. Tem luminal B mais parecido com luminal A, tem luminal B mais parecido com triplo negativo. Então, tem o luminal B que é receptor de estrógeno 30, progesterona 15. Então, esse luminal B é um luminal B, mas eu olho, ele é quase um triplo negativo. O prognóstico dele já é mais para lá. Tem luminal B, como provavelmente, né, não sei, talvez esse aí, que tem receptor de estrógeno forte, né, mas ele tem um grau 3, um KI já um pouco mais elevado. Então, o luminal B é muito heterogêneo, esse grupo é muito heterogêneo. Então, é por isso que, nesses casos de doença luminal, para a gente tomar a decisão do tratamento, se precisa de químio, se não precisa de químio, essa é a principal dúvida, o teste molecular me ajuda muito. Porque, do ponto de vista de hormonioterapia, se foi acima de 1%, na verdade, até nas séries hoje, acima de 10%, a gente considera mais esse receptor de estrógeno positivo, ele ganha tratamento hormonal. A gente não precisa de teste molecular para isso. Mas de químio ou não químio, aí a gente fica na dúvida. Você sabe que até essa conversa da quimioterapia foi super interessante, porque eu vejo alguns pacientes falarem, e eu também penso, eu digo assim, ai meu Deus, se eu tiver alguma coisa, e as estatísticas não nos favorecem, né, porque se a gente for envelhecer até 100 anos, vai ter muita mulher com câncer de mama, e aí eu digo assim, eu prefiro fazer quimioterapia. Tira o peito, faz químio. Na hora que você fala assim, quantas químios nós já fizemos que não estariam indicadas, e assim, é difícil às vezes a gente aceitar isso, assim, você está dando os dados, mas eu estou resistindo dentro do meu coração, e eu imagino que tem um monte de paciente que resiste e diz assim, doutora, faz uma quimioterapia aí, pelo amor de Deus, que eu quero matar tudo aí dentro, Exatamente. né? Exatamente. Eu Mas aí, imagino. o benefício do teste hoje é o super-herói, realmente. Porque eu consigo dizer exatamente, você não precisa de quimioterapia. O risco de Bacana. 2 a 3% você usando só hormônio. Essa é uma paciente também super interessante, um caso desse ano, de 51 anos, fazendo um rastreamento. Então, aquela mama densa, né? Não é acentuadamente densa, mas é heterogeneamente densa, que saiu como uma mamografia normal do serviço. E ela fez um ultrassom no mesmo dia, e a colega que laudou, que não foi aqui em Salvador, laudou como um nódulo, que é esse aqui, mediu esse nódulo de 1 centímetro e deu um B4 para ela, foi cheia de dedo falando que deveria, já escreveu, que eu achei bacana, que esse laudo ele já escreveu que ele quer agulha grossa, que ela quer, e quando ela me mandou para eu dar uma opinião, porque ela dizia, não, eu não tenho nada, eu nunca tive nada, eu não sinto nada, que eu olhei, aí eu já vi uma imagem, eu vi essa que ela mandou, e na imagem disponível no site, eu já vi essa outra aqui, segunda. Então, eu digo, olha, não tem uma, tem 2, isso é uma lesão multifocal, tá? Eu digo, ai meu Deus, será que é um lobular? Né? Então, achei que era uma doença multifocal, fiquei na dúvida se achei que era um carcinoma ductal invasor, acho que tem calcificação aqui dentro, então uma coisa assim importante também de ajuste de imagem, né? Eu digo, olha, aqui deve ter micro, só que é uma imagem que está muito mal trabalhada, lisa, tanto é que ela não identificou, e aí ficou a dúvida, né, nesse grupinho de amigas, que ela é médica também. Ai, faz ressonância? Faz um novo ultrassom? Faz uma biópsia? Falou, não faz nada, vai fazer a biópsia, e depois a gente vai ver o que é que vai fazer. Então, ela foi feita a biópsia, que é as imagens da core biopsy dela, e o colega que fez na core biopsy, que já entrou, já viu uma imagenzinha aqui, você vê que não é nódulo direito, né? É aquela coisa da distorção, né? A gente chama de imagem não nodular, aqui parece que tem calcificação, aqui tem uma outra toda ó, espiculadinha, aqui mais alta do que lá, aqui tem outra. Ela tinha várias imagens na mama, dentro do tecido fibroglandular. Eu falei, cara, isso aí ferrou, é doença multifocal. Então, ela tem 50 anos, assintomática, com nódulos espiculados, aí vamos começar o raciocínio. Espiculado, eu estou pensando em tumor de baixo grau, né? Espiculação em baixo grau. Não viu calcificação na mamografia. Se tem calcificação e hipervascularização, estou pensando sempre no HER2. Mas não confirmou, vamos fazer de conta que não é.
Mas especulado, baixo grau. Se é baixo grau, eu espero um Ki67 baixo e receptores hormonais positivos, né, para ela. 50 anos, eu digo assim, poxa, 50, será que é luminal mesmo? Será que é um triplo negativo? E aí ela, depois que fez a COR, fez a ressonância, porque o cara que fez a COR lá em São Paulo achou que podia ter outros nódulos. E aí na ressonância a gente vê que tem vários, gente, nessa mama. Tem o realce, aqui tem um, aqui é o artefato do clipe, aqui tem 2, aqui tem 3 no mesmo quadrante, e aqui ele fez uma inversão na ressonância, e você vê, ó, aqui a distorção tem 1, 2, 3, 4, 5, talvez aqui 6, então assim, realce segmentar, com mais do que 5 nódulos na mama, né? Ele laudou com realce segmentar, com pelo menos 8 nódulos, ele descreveu, realmente, a gente, se for olhar com calma, são vários, e como ela fez e positivou, ele deu um B6. Aí ela já operou, e aí vamos lá para o nosso raciocínio, né? O que que veio? Então, ele veio... esse grau 2 nuclear não é o grau que você falou, né? O grau nuclear não é aquele grau que você falou, já é outra coisa. Ou seja, ele não disse o grau aqui. Grau mitótico é o grau 1, que a gente fala, porque ele deu 3 graus na biópsia dele. Grau nuclear, o seu está mutado, Mai, desmuta aí. Oi, pronto. Eu coloquei isso Dani, naquele slide tinha exatamente assim, o grau, o final é uma soma de 3 cores. É a soma de tudo. Então, é esse aqui, grau 1, é isso? Mitoses, que ele colocou como grau mitótico, né? A arquitetura, que é o quanto ele forma de túbulos, que ele colocou como grau arquitetural, e o grau nuclear, que é a atipia nuclear. Nuclear, tá. E a invasão que você falou não tem, né? A invasão angiolinfática não achou. O TIL, não é isso? Menos do que 5%, que seria importante no triplo negativo. Ó, tô esperta agora. Necrose tumoral, que seria no triplo negativo, não tem também, né? É esperado um in situ, com padrão cribiforme micropapilar, que é ótimo para ela, bom prognóstico, que eu também aprendi hoje, excelente a parte in situ dela, né? Fazendo menos de 5%, sempre tem, gente, e aí vamos lá ver os anticorpos. Então, assim, esperando para o nódulo espiculado, receptores fortes, tem mesmo, né? O HER2 negativo, o Ki67 baixo, né, abaixo de 14, você falou bem da zona cinzenta entre 14 e 20, mas abaixo de 14, bate com o grau 1, né, e aí tem essa proteína P63, isso aqui eu não sei interpretar. O que é isso aqui? O que eu falei lá no início, P63 ou calponina ou CD10 significa que é um tumor invasivo, não é in situ. Toda vez, quando P63 ou calponina, que pode vir também, ou CD10 na imuno aparece negativo, isso é para confirmar que essa lesão não, negativo significa que é invasivo. Negativo e invasivo, tá. Negativo e invasivo. Então, bateu com a patologia. Esse marcador da célula mioepitelial, que une uma coisa na outra. Então, se eu não tenho mais ligação, se eu não tenho mais a expressão da célula mioepitelial, é porque realmente a área já está invasiva. Entendi, perfeito. Inclusive, compreendi agora. Então, para mim, fechou total. Então, apesar dos 50 anos, até de eu esperar um tumor mais agressivo, mas felizmente é um tumor que, como ela tinha uma axila negativa, tem tudo para dar certo, né, Mai? Eu ia falar agora, porque um tumor multicêntrico daquele, com axila, se fosse um HER2, por exemplo, a gente já esperaria um tumor daquele volume na mama, uma axila positiva, ou até, às vezes, até uma metástase, mesmo sem axila positiva. Tumor triplo negativo normalmente não é multicêntrico, normalmente é lesão... É unifocal, né? Unifocal. Então, para um tumor daquele multicêntrico, né, com aquele vários nódulos ali, com axila negativa, numa paciente de 50 anos, realmente a gente espera um tumor luminal, ou A ou B, aí tanto faz, graças a Deus, melhor para ela, que foi aí um luminal A. Tá. E ela tem indicação de fazer, luminal A, tem indicação de fazer o Oncotype, então, para ver se ela se beneficiaria de quimioterapia ou não?
todo o tumor luminal, né, principalmente o carcinoma ductal, né, como eu tinha respondido essa dúvida para você, e o carcinoma lobular? O carcinoma lobular também pode fazer um Oncotype, mas é que o carcinoma lobular, ele quase que, se for um lobular clássico, ele quase que realmente, o benefício dele é só com hormônio. Então, o carcinoma ductal, toda vez que ele for luminal, tiver receptores hormonais positivos, se eu tiver o teste, isso realmente vai me ajudar muito, porque vai diminuir a minha chance de erro. Né? Antigamente, todo tumor acima de 1 centímetro, grau 2, né, um KM-A7 da zona cinzenta, etc., se foi acima de 1 centímetro e já foi grau 2, recebia quimioterapia, seja idosa, ou seja, independente da idade, né, mesmo na pós-menopausa, se um tumor é acima de um T1C, era quimioterapia, a não ser que fosse, mesmo assim, grau 1, né? Hoje não. Hoje é exatamente nesses tumores que a gente talvez fizesse químio, não tem certeza de que existe benefício de químio, o Oncotype vai precisar e vai ajudar. Ou seja, toda vez que eu tenho um tumor com axila negativa, né? Porque axila positiva até pouco tempo, não tem muita dúvida, é igual a quimioterapia. Como eu falei no final, na mulher na pós-menopausa, isso não é mais verdade. Até a partir de junho desse ano, isso não é mais verdade. Entendi. Então, um tumor luminal com até 2 linfonodos, se eu tiver o teste, essa mulher pode se livrar da quimioterapia. Se não tiver o teste, é igual a quimioterapia, ainda linfonodo positivo. Agora, para linfonodo negativo, o oncologista fica nessa balança. Olha o grau, olha o KI, olha quanto é a possibilidade do receptor de progesterona, olha a idade, olha se o tumor cresceu muito rápido, olha se é 1,5, se é 2, se é 0,1, se é 1. Então, a gente tenta, o oncologista, né, decidir pelo expertise dele, né, julgamento, e levar essas coisas na balança, desejo também, às vezes, da paciente, e decide, tem que decidir. Agora, preciso realmente, se precisa ou se não precisa, aí seria o Oncotype. Aí o Oncotype vai olhar, diz o risco, diz assim, olha, tem benefício de químio, não tem benefício de químio. Perfeito.